Olá, gente boa! Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre sua família. Vamos dar prosseguimento aos nossos estudos da Palavra de Deus. E o que é que tem na Bíblia? Vamos ver hoje, hein? A história é o livro de Oséias, uma história de amor que atravessa as eras. Vamos começar aí a estudar os profetas consideráveis, profetas menores. O livro de Oséias, que é o primeiro livro de profeta menor, não por ter menos importância, mas porque profetizou por menor tempo, né? Começa com o casamento de Oséias, no capítulo 1, no capítulo 2, a profecia de restauração, no 3, a restauração do casamento de Oséias, no 4, a profecia contra Israel, e no capítulo 6, a insistência no pecado. No capítulo 8, o dia do juízo, no capítulo 10, plantio e colheita de Israel, no capítulo 13, a ira de Deus contra Israel, e no capítulo 14, perdão para Israel. Mas quem foi o Oséias? O Oséias escreveu no oitavo século, né, antes de Cristo, durante a mesma época de trabalho de Amós, Isaías e Miqueias. Oséias viveu nos últimos dias do reino de Israel e na última geração antes da destruição de Samaria e o cativeiro do povo de Israel. Lembrando que Samaria foi cercada pelos assírios e foram destruídos antes de Jerusalém, que estava no reino do sul, que era o reino de Judá. O nome Oséias quer dizer salvação. O casamento dele com Gomer representa a relação de Deus com Israel. Toma uma mulher das prostituições, provavelmente sugere que ela veio de um ambiente de imoralidade e teria a tendência de se tornar adúltera, uma vez que ela adorava a deuses pagãos. A esposa do profeta Oséias, a Gomer, provavelmente não era uma prostituta comum. Ela era uma mulher que servia nos cultos e que tinha ali relações, né, como se fosse uma prostituta. Provavelmente era uma prostituta usada nos cultos, né, ou uma sacerdotisa de culto nos tempos do falso deus Baal. Em 25 anos de ministério, o profeta viu o reino de 6 reis, 4 dos quais foram assassinados. Em Oséias 7,7, provavelmente fala dessa situação, desse assassinato desses reis. O nascimento de uma criança era muito mais perigoso nos tempos do Velho Testamento. Em Oséias 13,13, está escrito que muitas vezes a mulher morria de parto porque não conseguia dar à luz a seu filho. Seguindo aí as curiosidades do livro de Oséias, os filhos que Deus deu para Oséias, né, com esse relacionamento com a Gomer, o primeiro chama Jizreel, que significa Deus espalha ou Deus semeia. O nome sugere os planos de Deus para Israel, que é espalhar o povo no cativeiro e semear para ele um povo purificado. A segunda filha é Loruama, que quer dizer, algumas tradições, né, como desfavorecida, significa não amada. Tudo indica que Oséias não foi o pai desta filha de Gomer. A gente pode considerar a interpretação no versículo 3, em relação a Jezreel, diz, e lhe deu um filho, né? E no versículo 6 apenas diz, deu à luz. O nome dela sugere a rejeição pelo marido de Gomer. O terceiro filho é Lo-Ami, que quer dizer não meu povo. De novo, tudo indica que Oséias não foi o pai dessa criança. O nome simbolizava a rejeição de Israel por Deus. Tá aí a Gomer, né? Nós vamos ver agora para frente que teve uma restauração desse casamento e Oséias tendo que pagar para ter a Gomer de volta. Seguindo aí as curiosidades, no capítulo 2, versículo 2 e no 6, fala sobre a rejeição de Deus a Israel. Contendei com a vossa mãe, contendei porque ela não é minha mulher. No versículo 6 dizendo, portanto, eis que cercaria o teu caminho com espinhos, levantaria um muro de sebe para que ela não ache as suas veredas. Mas tem também a promessa de restauração no versículo 16. Naquele dia, diz o Senhor, tu me chamarás meu marido e não mais me chamarás meu Baal. Era Deus querendo restaurar o relacionamento dele com Israel. A reconciliação do casamento de Oséias, como a gente viu na figura anterior, vai outra vez, ama a mulher amada de seu marido, e lá no versículo 2 diz, comprei-a para mim por 15 peças de prata. E no versículo 3 diz, né, tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem, assim também eu esperarei por ti. O desconhecimento da lei que destruiu o povo, um versículo muito conhecido, Oséias 4,6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque rejeitou o conhecimento. Também eu te rejeitarei para que não sejas sacerdotes diante de mim.
Os líderes que são culpados pelo pecado, porque são pessoas que eram influenciadoras do povo, né? Ouvi isto aos sacerdotes, lá no Oséias 5:1. Escutai, ó casa de Israel, e dai ouvidos, porque contra vós se dirige este juízo. E no versículo 3 diz: Eu conheço a Efraim e não se esconde de mim. E Israel não se esconde de mim, porque agora te tens prostituído, ó Efraim, e Israel se contaminou. Desejo pelo arrependimento, vinde, tornemos ao Senhor, Oséias 6:1, porque ele despedaçou e nos sarará. E no versículo 3, né? Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. No versículo 6, o que Deus quer? Que Deus quer misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocaustos, mais do que fazer alguma coisa é ser de Deus. Quem semeia vento, lembra desse ditado aí? Não é um ditado só não, é um versículo. Porque semearão vento e cegarão tormenta. Quem semeia vento colhe tempestade. Não haverá seara, a erva não dará farinha. Se hader, tragá-la-ão os estrangeiros. Mais uma vez, Deus exortando o povo, porque estavam semeando coisas ruins e iam colher coisas ruins. Profecia sobre o castigo, Oséias 8, no versículo 14. Porque Israel se esqueceu do seu Criador, edificou templos, mas eu enviarei fogo contra as suas cidades, que consumirá os seus palácios. E enviou mesmo, a gente sabe muito bem disso. Se você ainda não estudou, pode ver lá no livro de 2 Reis, retratando aí o final do reino de Israel, com todas essas profecias se cumprindo. Só voltar nesse canal e fazer o estudo lá do livro de 2 Reis. Também, Oséias 9:17, o meu Deus os rejeitará porque não os ouviram, e errantes andarão entre as nações. E aí, se você também não estudou, pode voltar aí no livro de Daniel, que conta a história do povo lá na Babilônia. E se você voltar também um pouco mais, tem a restauração do povo através do livro de Esdras, Neemias, que conta quando o povo estava saindo da Babilônia e voltando para Jerusalém. Tendência pecaminosa, Oséias 11, versículo 7, porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Ainda que me chamam ao Altíssimo, nenhum deles os exalta. Postura diante de Deus, tu, pois, converte-te a teu Deus, Oséias 12:6. Guarda a benevolência e o juízo, e em teu Deus espera para sempre. Glória a Deus. Pois bem, gente boa, termina aqui o nosso estudo do livro de Oséias, o amor redentor de Deus e o julgamento divino. Você continue estudando a sua Bíblia e leia o livro de Oséias com mais tempo, com mais atenção. Com certeza Deus vai falar ao seu coração. E lembre-se, se você ainda não leu a Bíblia inteira durante um ano, leia a Bíblia inteira pelo menos uma vez na vida. Jesus Cristo te abençoe, gente boa. Grande abraço.